fui conhecer a minha sogra e ela falou pra mim que eu tinha que aprender a cozinhar, porque a ex do meu namorado era cozinheira. E aí eu falei pra ela que ela tinha que aprender a fazer borboleta paraguaia, porque o marido dela vivia procurando a GP que tinha na cidade, porque ela sabia fazer. Pesei o clima. Gente, no primeiro dia que eu fui conhecer a Candenga e ela já tentou acabar comigo, não, amor, não é assim não. Porque ela eu não conhecia, não. Mas o marido dela, eu conhecia. Quando eu conheci o meu namorado, né, a gente começou ali a conversar. Ele era amigo de um amigo do amigo do amigo. Eu conheci ele ali no meu ciclo social. E aí parece que ele tinha terminado o relacionamento dele, tinha 4 anos. E a mãe dele não tinha superado. Ele já tinha superado, ela já tinha superado, mas a mãe dele não tinha superado, achava inadmissível. Então, eu lembro que nesse rolê que eu conheci, ele me contou um pouco sobre isso, falando que vivia em constante pressão, que a mãe dele ficava mexendo o saco dele, que não sei o que, porque a mãe dele queria muito que ele voltasse com a ex, mas ele não queria, porque não dava mais certo, eles não se amavam mais. Sendo que eles tinham terminado de boa, porque eles simplesmente não se amavam mais. Então, eles decidiram terminar. Eles ficaram juntos por mais ou menos uns 8 anos e decidiram não ficar mais juntos, porque não se amavam mais e tá tudo certo. E aí a mãe não supera, meu amor, o término de jeito nenhum. Aí eu falei, não, beleza, não tenho nada a ver com isso. Na época eu pensei, não tenho nada a ver com isso, né? Eu não vou casar com ele, eu vou só dar uns beijinhos aqui. E aí, amor, dos beijinhos, começou a rolar outras coisas, começou a rolar a furefação, foi maravilhoso, o menino manda muito bem. Aí a gente começou a se conhecer, foi passando os meses, eu sei que a gente começou a todo dia sair, aí jantar, aí não sei o que. Quando eu vi, ele me pediu em namoro. Aí ele me pediu em namoro. Quando ele me pediu, eu pensei assim, na hora na sogra, vou aceitar esse problema? Aí, menino, eu aceitei. Acreditei no meu potencial e pensei, se ela gostava da ex-nora, ela vai gostar de mim também, porque eu sou incrível. Eu acreditei no meu Pontex. E aí ele falou pra mim, olha, amor, você sabe, né, já te contei a história da minha mãe é insuportável com isso da minha ex, não sei o que, então talvez, né, ela não vai te aceitar tão bem, mas aí também o problema é dela, só tô te preparando mesmo pra caso ela fale algo que te deixe sem graça, minha mãe é muito inconveniente, que não sei o que, ela não aceita o término. Aí ele me explicou tudo de novo, eu já tava entendida, falei, não, beleza. Só que nós morávamos em um local, gente, que era um ovo, sabe? Só que eu não morava ali há muito tempo. Por quê? Eu morava com o meu pai em outro local. E aí eu vim passar um tempo com a minha mãe, acabei morando com a minha mãe. Então eu conhecia todo mundo e não conhecia todo mundo. Mas o tempo que eu já estava ali, eu já estava ouvindo as fofocas, né? Porque cidade pequena, moça, fofoca é uma coisa assim adoidada. Eu ia ali nas férias, quem morava ali era minha mãe, eu ia vez ou outra porque eu ficava mais com meu pai. Beleza, a gente começou a namorar. A primeira coisa que a gente fez foi o mais fácil, né? Sumimos pra minha família, levei pra conhecer meu pai, minha mãe, meu papagaio, meu periquito e tudo bem. E aí ele resolveu contar pra família dele. Quando ele resolveu contar pra família dele, primeiro que a mãe dele fez o show da Xuxa. Primeiro, ela fez o show, sabe? Ela foi na minha rede social, eu vi a visualização dela, foi na minha rede social, me mandou mensagem falando, quem é você? Como assim você tá namorando meu filho? Só que eu não respondi, sabe? Aí ficou ligando pro meu namorado quando ele tava comigo, ficou perturbando, ela fez o inferno. Depois que passou mais ou menos uns 2 meses que ela fez esse inferno, ficava ligando, ficava perturbando, ela entendeu que não ia ter o que fazer. Então o que ela falou pra ele? Eu quero conhecer ela. Se você tem uma nova namorada, eu quero conhecer, que não sei o que, não sei o que. Primeiro ela virou o capiroto. Depois que ela entendeu que ele não ia terminar comigo, ela quis me conhecer. E aí ele conversou comigo. E na época, gente, ele ficou muito triste, ele ficava brigando com a mãe dele o tempo todo. A mulher que tava quase proibindo ele de me ver. Entendeu? Toda vez que o menino tava lá em casa, ela fazia um inferno, ligava, falava que tava passando mal, falava que tava no hospital. A mulher fez da minha vida do inferno. Parecia aquela ex que não supera, só que era sogra. Aí ela foi, ele veio falar comigo, amor, acho que a minha mãe finalmente tá cedendo, ela entendeu que eu quero ficar com você, ela quer que você vá jantar lá em casa, né? Que você vai comer lá em casa. Eu falei, não, tudo bem. E aí, eu me arrumei em Belle e fui pro dia. O bendito do dia que eu devia ter ficado em casa. Quando eu cheguei lá, que eles abriram a porta, eu entrei, não sei o que, cumprimentei, fui toda arrumadinha, comportada, não sei o que. Eu tava, gente, fazendo a simpática. Eu estava disposta a ignorar tudo que ela tinha feito comigo e fazer a simpática. E aí eu cheguei toda nessa patinha, oi, boa tarde, tudo bem, que não sei o que. E ela já tava com uma cara assim, de toba, assim, ó. Tipo, ai, essa daí? Essa que é a sua nova namorada? Sabe? Ela meteu dessa, essa daí? Não sei o quê. Ela entra, o almoço já está pronto. Aí, beleza. Não era jantar, não, era almoço. Eu falei, não, beleza, era domingo. Aí eu sentei. Quando eu olhei pra cara do pai dele, eu já tinha visto foto do pai dele, mas eu não tinha me ligado. E ele era um pouco diferente das fotos. Parece que tinha as fotos que ele me mostrou eram umas fotos mais antigas. Quando eu vi o pai dele, eu já olhei assim e fiquei... Ah, eu conheço o senhor. Por quê? Sabe a menina que eu falei da borboleta paraguaia? Eu conhecia ela, a gente tinha contato, ela era minha amiga e tal. Então ela sempre me contava umas fofoquinhas dos clientes dela. E ela sempre tinha falado muito daquela pessoa ali.
Entendeu? Ela tinha falado, já tinha me mostrado uns vídeos, umas coisas, uns borogodó. E aí, quando eu vi ele, eu reconheci, porque a foto que o meu namorado me mostrou era uma foto antiga. E a foto que ela me mandou, me mostrou, as coisas que ela me mostrou, era recente, porque era dele recente. Aí eu reconheci. Ela disse que ele vivia perturbando ela, que ele dava muito dinheiro pra ela, que não sei o que, não sei o que lá, que ele era louco na borboleta paraguai e tal. Beleza. Fiquei calada, porque eu não tenho nada a ver com isso. Se a mãe dele aceita chifre, o problema é dela, porque ela sabe, gente. Ali onde a gente mora, todo mundo sabe. Então não tem como ela não saber, né? Apesar que o corno é a última a saber, né? Mas aí não ia ser eu a contar pra ela no primeiro dia do nosso encontro. Achou eu. Leve, leiga, idiota. Tá bom. Aí ela foi, botou a comida ali, não sei o que. Eu sentei, fiquei olhando pra cara dele assim. A gente começou a comer e tal. E aí ela começou a conversar, né? Começou a latir, a querida. Ela virou na minha cara e falou assim... Eu elogiei a comida dela, né? Falei, nossa, a comida tá muito boa, não sei o que ela... Aí, tudo que eu falava, ela tava na defensiva, ela levava para outro lado. Quando eu falei, nossa, sua comida é muito gostosa, eu já tava pé da vida, porque tudo que eu falava, ela levava pro outro lado. E a sua comida é muito gostosa foi a minha última tentativa. Porque toda vez que eu falava, ela falava, tipo, eu falava assim, eu estudo, não sei o que. Ah, você estuda o quê? Mas você pretende fazer o quê? Mas quem é a sua família? Mas você tem pai separado? Mas a sua mãe separou do seu pai por quê? Ela, sabe, tudo ela levava na defensiva. E aí eu falei, vou criar um assunto aleatório, que não seja um interrogatório, porque ela tava me fazendo um interrogatório, e vou falar da comida dela. Eu falei assim, eu já tava pé. Eu falei, ai, sua comida é muito gostosa. Aí ela virou e falou assim, e você sabe cozinhar? Você tem que saber cozinhar. Porque o meu filho, ele adora comer. Então, assim, a ex dele, a minha ex-nora, uma querida, ela é cozinheira profissional. Então, ela conquistou ele pelo estômago. Você tem que, no mínimo, saber cozinhar, porque você já não é mais bonita que ela. Você não sabe cozinhar, aí não vai ter jeito. Você tem que saber cozinhar pra você conquistar. Na hora, eu fiquei, assim, calada. Eu ainda respirei. Aí ela falou assim, você entendeu que você tem que saber cozinhar? Se eu fosse você, eu aprenderia a cozinhar. Aí eu olhei pra cara dela assim... Olhei pra cara do meu namorado e falei, e se eu fosse a senhora, eu aprendia a fazer borboleta paraguaia, porque o seu marido, ele vive na atrás da GP da cidade que faz borboleta paraguaia. Se eu fosse a senhora, eu aprendi a fazer. Porque aí o seu marido vai parar de ir atrás dela, dar dinheiro pra ela e vai ficar só com você. Gente, na hora, acabou-se o almoço. Pesou-se o clima. Ela falou, como é que é? Eu falei, a senhora tá surda? Ela, você vem dentro da minha casa, meu filho, tem que falar de respeito. A senhora tá me ofendendo desde a hora que eu cheguei aqui. A senhora é muito inconveniente. A senhora perguntou da minha vida toda, da minha família, dos meus pais. Aí agora tá falando pra mim que eu tenho que aprender a cozinhar, que eu não sou mais bonita que a ex do seu filho, que eu tenho que aprender a cozinhar pra não perder pra ela, sendo que eles não estão juntos, que eles não se gostam mais. Aceita, minha senhora. Aí agora você tá dizendo que se fosse eu, aprendi a cozinhar. Então, se eu fosse a senhora, como nós estamos falando, se nós fôssemos uma a outra, eu aprenderia a fazer borboleta paraguaia, porque seu marido gosta que fica procurando. O cara não falava nada, o marido, ele tava comendo, ele ficou. Por quê? Porque provavelmente ela sempre soube, ela sabia, aceitava a galha, e ele ficou tranquilinho ali comendo. Ela falou, sai da minha casa, eu falei com todo prazer, levantei, dei uma mãozada assim no prato, voou comida pra tudo quanto é lugar, saindo, meu namorado foi atrás de mim, ele ficou assim, calado. Quando ele falou pra mim, ele falou, nossa, ninguém nunca jogou isso na cara da minha mãe. Eu falei, então ela sabe? Ele, não, ela sabe que ele vive traindo ela aceita e tal, ninguém nunca jogou isso na cara dela. Eu sei que a gente foi pra casa, ele ficou lá o resto do dia comigo lá em casa, a mãe dele ficou ligando, infernizando. Eu nunca mais falei com ela, nunca mais quis nenhum tipo de contato, eu já estou há 5 anos no meu relacionamento com ele e eu quase nunca vejo ela, só quando é, tipo assim, muita obrigação. No fim, ela teve que aceitar, porque ele saiu de casa e veio morar comigo, nós estamos bem, estamos aí, juntamos nossos trapos de bunda e ela vai ter que me engolir. E fique tranquilos que ela segue tomando chifre, ela aceita. Sabe aquela coisinha de, ai amiga, coloca o meu buscar aí no seu celular, ai amiga, vamos compartilhar a localização uma da outra? Pois bem, foi assim que eu descobri minha galha. Pra quem não sabe o que é buscar, vou explicar pra vocês. No iPhone tem uma ferramenta que se chama Buscar. E aí, você consegue aparelhar com outro telefone e você consegue ter a localização 24 horas da pessoa onde ela dá. Por exemplo, eu tenho buscado meu marido e ele tem o meu. Eu sei exatamente onde ele tá e ele sabe onde eu tô. Você consegue acompanhar a rua, tudo bonitinho. E aí, eu tenho uma amiga que um dia a gente tava assim, sentada conversando, tava eu, ela e uma outra amiga minha, a gente tinha ido no shopping, e aí ela falou, amiga, vamos compartilhar localizações e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Até então eu só tinha o buscar do meu marido. Eu falei, beleza, todo mundo de iPhone, começamos a compartilhar ali uma com a outra, e aí eu tinha a localização das duas e as duas tinham a minha localização. Pois bem, com isso, ela descobriu que o meu marido trabalhava próximo dela.
Como que ela descobriu? Um belo dia, ela estava comigo e aí eu mostrei pra ela o meu buscar e ela viu onde meu marido tava. Ela falou, onde é que é esse endereço? O seu marido tá fazendo o que lá? Eu falei assim, ele trabalha lá. Ela, ele trabalha lá. Eu falei assim, nossa, eu trabalho do lado. Ou seja, meu marido trabalhava próximo dessa minha amiga e tinha um motel no meio de onde eles trabalhavam. Era uma rua, aí ela trabalhava no início da rua, ele trabalhava no final da rua e no meio tinha um motel. Pois é, menina, você acredita? Pois bem, vida seguiu, eu com buscar dela, eu acho que ela esqueceu. Eu não sei como, eu entrei no perfil do meu marido, passou-se um tempo e vi que ela estava seguindo ele. Eu falei, ué, mas eles não se seguiam. Essa foi o primeiro momento que eu comecei a desconfiar. Por quê? Eu nunca fui uma mulher de trazer amiga pra dentro de casa. Ai, não, vamos lá pra cá. Nunca fui. Era ela lá na casa dela e eu na minha casa. Só que a gente saía pra barzinho, né? A gente conversava, não sei o quê. Tanto que ela nem conhecia o meu marido. Ela nunca nem tinha visto o meu marido. Não era uma amizade muito assim, de muito tempo. Era uma amizade mais recente. Ela não conhecia meu marido, né? Aí tá bom, menina. Eu tava lá vivendo a minha life e vi que ela tava seguindo ele. Achei aquilo ali deverosamente estranho, porque a gente nunca saiu junto com ele, ela nunca viu ele. Mas eu fiquei calada, porque quando você fala, a pessoa vê que você tá desconfiando. E aí ela começa a fazer o quê? Ela começa a tomar cuidado. Eu vi que meu marido seguiu de volta. Eu vi que eles estavam meio que interagindo. Ela curtiu umas fotos dele junto comigo pra dar uma disfarçada. Ele deu umas curtidas nas fotos dela, sendo que meu marido sabe que eu não gosto desse tipo de coisa. Eu fiquei bem caladinha. E aí um dia eu fui malhar junto com essa minha amiga e essa minha outra amiga. E aí essa minha amiga, ela soltou uma piadinha no meio ali do treino. Eu fiquei caladinha. Gente, eu fiz a Frozen, porque quando você quer descobrir alguma coisa, você não pode já chegando alarmando tudo. Não, você tem que ficar calada, fica na tua, menina. Descobre o teu chifre na encolha. Fiquei caladinha, não falei nada, segui que a vida. E aí nesse dia ela virou pra mim e falou assim, a gente tava conversando, não sei o quê, eu e ela e essa outra amiga, éramos 3. Ela vira e fala assim, ai, não tem homem bom mais hoje em dia por aí não. Tem que roubar homem dos outros. Amiga, quando ela falou aquilo, eu fiquei... Mas não falei nada. Meu olho tá aqui, ó. Até tremeu. Eu olhei assim e falei assim, mas eu acho isso muito feio, né? Porque, pô, ela tá jogando contra o próprio time. Você vai fazer isso com uma outra mulher? Homem, a gente espera de tudo. Mas pelo menos nós, mulheres, temos que ter a decência de não ficar apunhalando uma outra pelas costas. Ela, ai, não, mas é sempre pessoa que a gente não conhece, que não sei o quê, vai roubar homem de amiga e tal. E eu fiquei assim, ó. Mas é sujo de qualquer forma. A partir do momento que você rouba macho de outra pessoa, não que o homem seja algo muito precioso. Ai, meu Deus, roubou o meu macho, vou desmaiar. Não, mas, né, é feio, mas beleza. Ela não falou mais nada, ficou caladinha. E aí, depois desse dia, ela deu uma afastada de mim, né? Eu mandava mensagem pra gente treinar, ela não me respondia. Eu ligava pra ela não me atendia. Eu chamava pra sair, tava sempre com compromisso. Eu sei que disso tudo passou um mês, que provavelmente foi o tempo da interação dos dois. Aí, um dia, meu marido me liga e fala assim, amor, ele nunca... Gente, eu era casada, já tinha mais ou menos uns 9 anos. Ele trabalhava na mesma empresa desde que eu conheci aquele candengo. Nunca fez uma hora extra e ele achou que eu não ia desconfiar. Me liga e fala assim, amor, hoje meu chefe pediu pra eu fazer uma hora extra. Eu devo chegar em casa mais ou menos umas 2 horas mais tarde. 2 horas mais tarde. É o tempinho de um tetel, amor. É o tempinho de dar uma olhadinha no biscoito e botar chifre aqui na minha cabeça. Aí eu falei, não, amor, tudo bem. Tranquilo, sem problemas. Entrei no buscar, ele tinha desativado o buscar. Não falei nada. Porque se eu falasse, tipo, desativou o buscar, amor, ele ia falar, ai, deve ter desativado sozinho. E ia ficar em alerta, não falei nada. Só que ele desativou o buscar. Ela não desativou. Eu tentei de todas as formas botar na minha cabeça que aquilo ali era tudo coisa da minha cabeça que eu tava ficando doida. Só que eu sabia mais ou menos o horário de trabalho dessa minha amiga, né? E aí deu o horário dela de trabalho e ela não saiu lá da rua de onde ela trabalhava. Eu fiquei acompanhando o buscar dela. Ela foi pro endereço do Tetel. Eu vi ela indo pro pontinho do endereço do Tetel. Na hora, eu fiquei assim, não é possível. Não é possível. Eu saí de casa, a primeira coisa... olha como eu ainda acreditava, eu tinha fé que ele não ia fazer isso comigo. Eu saí. Eu fui primeiro no trabalho dele, passei lá pra poder ver se ele estava lá. Falaram que ele não estava lá, que ele saiu no horário dele normal. E aí, amor, eu fui direto pro Tetel. Quando eu cheguei, gente, era aquele Tetel assim, fim de poço, sabe? Que é tipo assim, R$30 o quarto. Então, era esse tipo de Tetel. Ela se sujeitou a isso, meu marido também. Em tempo de pegar uma bicheira e passar pra mim se eu não fosse esperta, né? Aí eu fiquei pensando, o que mais esse homem se sujeitou e me sujeitou? Porque 9 anos não é 9 dias. Fiquei pensativa sobre isso. Tu achou que era a primeira galha? Duvido, né, amor? Não prestou. Não prestou. Cheguei no muquifo, falei, olha, meu marido tá aqui com uma amiga minha. Provavelmente eles entraram agora há pouco. O recepcionista regalou o olho. Eu falei assim, ou você me deixa entrar,
ou eu vou fazer um barraca que eu vou quebrar isso tudo aqui. Porque eu sou maluca, me passa o número do quarto. Não, a gente não... Me passa o número do quarto. Fiz um escândalo, botei um terror no garoto, era um garoto novinho de recepção. Ele ficou com medo e me passou o número de quarto. Eu subi as escadinhas, cheguei no número do quarto e meti o pé na porta. Falei, fique tranquilo que o prejuízo que eu der aqui, ele vai arcar. Meti o pé na porta. Amor, quando eu entrei, eu peguei os dois... O hotel, gente, era tão assim, muquetrefe, aquela coisa tão ruim, que com uma pesada eu derrubei a porta, de tão forte que a porta tava. Eu peguei os dois com a boca na botija, amor, tava rolando ali de tudo. Foi aquele susto, aquela confusão. Olha, eu dei tanto nos dois, virou uma confusão. Eu quebrei o quarto todo em cima deles. Eu dei tanto nela. Eu falei, então é assim que você pega o homem dos outros, né? Eu era sua amiga, sua safada, e fui batendo. Ela não teve reação, ela não sabia o que falar, ela não sabia o que fazer. Ele tentando tirar eu de cima dela, aí que ele apanhava mais. No fim, eu quebrei tudo, botei ele pra poder pagar. O garoto chamou a Polix, foi todo mundo pra Delix, ele teve que arcar com todo o prejuízo do Tetel, que foram bastante, porque o que eu pude quebrar, eu quebrei, meti o pé mais em 3 portas daquele hotel, atrapalhei a franfação dos outros, só pra poder ele ter mais prejuízo, pedir desculpa, eu quebrava a porta e pedir desculpa, e saí, queridos, me separei, e foi assim que eu descobri que o meu marido começou a ficar com a minha amiga, porque eles moram, olha que coincidência, eles trabalhavam na mesma rua, começaram a se seguir, e aí eu descobri. Pelo amor de Deus, eu te pago, não conta pra minha mulher. Foi isso que o marido da minha amiga falou pra mim quando eu cheguei no Tetel e dei de cara com o querido, que eu fiquei assim, ó. Eu fiquei rosa chiclete, aquele homem, ele não sabia nem disfarçar, nem o que fazer, nem como reagir. Vou contar essa história pra vocês. E o final dela, meus amigos, olha... Eu fui casada, gente, por muito tempo. Não vamos falar aqui de coisas tristes, né? Esse chifre não é meu. Eu fui casada por muito tempo, tomei galha, me separei. E aí, quando eu me separei, por eu ter casado muito nova, eu falei, eu vou me permitir. Não me deixe solteira, porque se eu ficar solteira, amor, eu vou destrambelhar por aí. Eu vou me permitir. E aí eu sempre falava com um amigo meu, eu quero me permitir, e não sei o quê. Mas eu vou me permitir com mais que tenha dinheiro. Pois bem, me separei. Quando eu me separei, esse meu amigo me mandou mensagem. Vai destrambelhar? Eu falei, amigo, eu tô pro crime, eu vou destrambelhar. Ele falou assim, olha, eu conheço um cara que ele adora levar mulheres pra poder ficar com ele, com o namorado dele. Só que ele é mais velho, mas ele é montado na grana. Você vai ter uma experiência muito boa, porque ele é um velho bem bonito, não sei o que, tudo em cima. E ele só leva pra lugar chique. Eu já dei esse contato pra várias amigas minhas. Ele namora e ele é muito reservado, mas ele gosta dessas estripulias e o namorado dele também. Se você quiser uma aventura bem diferente, porque ele propõe coisas bem diferentes, eu passo o seu número, vê se ele gosta de você, uma fotinha, vice-versa, e aí você vai. Eu falei, tudo bem. Ele passou o número, ele me chamou, gostou de mim, a gente começou a conversar, só que ele não falou pra mim do namorado dele. Começamos a conversar ali, ele, ai, adorei você é muito bonita, que não sei o que e tal. Começou com todo um papo, olha, eu e meu namorado, nós gostamos, assim, assado. Só que ele não me mostrou o namorado dele em momento nenhum, porque se ele tivesse me mostrado o namorado dele, eu teria me ligado. Ele não mostrou. Eu falei, não, tudo bem. Só que eu achei ele muito bonito. Ele já era rico. Ia ser uma experiência legal. Eu falei assim, eu vou por ele. O namorado dele não tem problema. Se eu tiver que ficar com feio, eu fiquei casada há anos com feio, que me tratou como se eu fosse feia. Pegar mais um feio, 2 feios, 3 feios, não faz diferença. E assim eu fui, né? Beleza. A gente marcou. Gente, ele pegou, assim, um local que não era, assim... Não era de pobre, sabe? Era muito, muito, muito chique. Ele mandou limusine me buscar, amor. Me arrumei toda linda, toda bela. E cheguei no local de limusine. Tomei champanhe o caminho todo. Me sentindo, assim, a protagonista do meu próprio filme, né? Protagonista essa que vai fazer estripulias, mas tudo bem. E aí eu cheguei e subi. Quando eu subi, a princípio, só estava ele. E ele falou pra mim, olha, meu namorado tá um pouco atrasado, mas ele já tá vindo pra cá, não sei o que, parece que ele se enrolou lá no trabalho. Mentira, se enrolou no trabalho, não se enrolou com a mulher dele, que era minha amiga. Eu falei, tá, beleza. Aí, menina, tá bom, a gente começou a conversar, ele, vamos tomar alguma coisa, aproveitar a vista, o lugar era lindo, era chique. Eu fiquei encantada, a gente começou a conversar, ele era super charmoso. E ele me contou um pouco da história dele, falando que ele era bi, né, que ele curtia os dois, o namorado dele também, e não sei o que, e tudo mais. E a gente conversando. Daqui a pouco a campainha toca. Quando a campainha tocou, ele, meu namorado, eu vou lá abrir que não sei o que, né? Avisaram que ele ia subir, ligaram pro quarto, não sei o que. Ele foi lá e abriu a porta. Ele entrou, deu um beijo no namorado dele e falou assim, ai, amor, desculpa, eu me atrasei, que não sei o que. Só que quando eu escutei a voz, eu reconheci. Eu falei, não é possível. Porque eu tinha uma amiga que eu era muito próxima dela. Só que essa minha amiga, a gente morava no mesmo bairro. Ela teve que se mudar de bairro quando ela casou.
E aí a gente meio que manteve ali uma amizade, mas a gente se via todo dia, malhava junto, fazia tudo junto com ela. Se mudando, a gente deu uma afastada, mas a gente tava sempre ali em contato. Então eu conheci o marido dela, né? Quando eu escutei a voz, eu falei, ué, essa voz é familiar. Mas eu falei, não é possível. E aí, amor, eles vieram andando, eu vi o sapatinho, tac, 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 tac. Quando ele chegou, eu sentada na poltronazinha, bem assim, ó, relaxada, com minha champanhe na mão. Quando ele chegou, que ele olhou pra minha cara, gente, o sangue sumiu do rosto dele. O namorado dele só olhou e falou assim, ai, amor, essa daqui, ó, é a menina que eu te falei, que era surpresa, que eu tinha certeza que você ia gostar, que não sei o quê. E aí ele só olhou pra cara do namorado dele e falou assim, por que você não me mandou uma foto dela? Foi a primeira coisa que ele falou. Ele, ué, amor, falei pra você que ia ser uma surpresa, você entrou no jogo, não sei o quê. O que ele fez? Geralmente, ele sempre mandava a foto da menina pro namorado aprovar também. Só que como eles faziam isso já tinha um tempo, ele falou assim, olha, eu vou fazer surpresa pra te provar que eu conheço o teu gosto. Olha como Deus é concorno, gente. Deus faz tudo perfeito, olha. Até quando a gente tá aprontando, fazendo estripulia, Deus faz tudo perfeito. E aí o namorado falou, por que? Você não gostou dela? Algum problema? Ele, não, eu gostei dela, tá tudo certo. Ele começou a gaguejar. E eu fiquei em choque, eu fiquei olhando assim, ó, sem acreditar. E aí ele falou assim, você já conversou com ela? Ah, já. Posso conversar, ter uma palavrinha com ela também pra conhecer ela? Porque ele, claro, eu vou tomar um banho, deixar vocês mais à vontade, pode conversar, tem champanhe ali, não sei o quê. E aí ele foi pro banheiro tomar banho. Ele veio, gente. Eu tava sentada na poltrona com o champanhe assim, desacreditada. Ele falou, pelo amor de Deus, não conta pra Jerusa, não conta pra Jerusa. Não conta, eu te pago, eu te dou o que você quiser, eu te dou dinheiro, eu te banco, eu fico meses te bancando. Não conta pra Jerusa, eu vou te contar o que tá acontecendo. Eu tenho um relacionamento com ele já tem mais ou menos uns 3 anos. Gente, minha amiga tava com ele há 2. Aí eu tenho um relacionamento com ele há 3 anos. Nós temos uma sociedade da empresa que ele era dono de empresa, né? Ele tinha uma condição muito bacana. Ele que me banca, ele que banca a empresa, ele que banca tudo. A gente tem um relacionamento, ele não sabe que eu sou casado. Se ele souber, vai acabar com a minha vida. Então, assim, foi uma oportunidade que eu achei de ganhar muito dinheiro. Tô bem, eu tô quase saindo disso. Falta isso daqui pra eu poder dispensar ele, que aí eu já vou ter me firmado. Mas por enquanto eu ainda não consigo. Pelo amor de Deus, não conta pra Jerusa e não conta e não conta. Aí eu fiz a Shakira, né? Eu fiz a doida, né? Eu falei, não, fica tranquilo, não vou contar não, tá tudo bem, deixa pra lá, não vou contar não, a gente já não é mais próximo, não somos tão amigas assim, não vou contar não. Ele, ai, graças a Deus eu te pago. Eu falei, não, tudo bem, depois eu te mando o meu valor. Eu falei, eu vou querer dinheiro sim, depois eu te mando o meu valor. Ele, não, tudo bem. Aí o cara saiu do banho e já saiu dando beijoca assim, ele, conversei com ela, gostei muito dela, não sei o que. Aí ele respirou, sabe, ele ficou aliviado. Eu falei, posso ir tomar meu banho agora? Claro que não vai tomar banho, tá? Eu fui, peguei meu celular, liguei pra minha amiga e falei, para tudo que você tá fazendo agora e vem pra esse endereço aqui. Vem pra esse endereço aqui e dá um jeito de subir, andar tal, apartamento tal. Não toca a campanha, dá teu jeito de subir. Vem aqui que o teu marido tá aqui. Aí ela falou, do que você tá falando? Eu, amiga, só vem pra cá. E aí, meus amigos, fingi, tomei meu banho ali, não sei o que. Fiquei dando uma enrolada. Ela não morava tão longe. Eu falei, você tem 20 minutos pra chegar aqui até aqui, que é o tempo que eu vou conseguir enrolar aqui no banheiro. Ela, não, tudo bem. Deu mais ou menos os 20 minutos. E aí, eu dentro do banheiro, tomando banho, fingindo que tava tomando banho. E eles já tinham me chamado umas 2 vezes. Eu, já tô indo, né? Porque eu cheguei do trabalho, não sei o que. Mentira, eu tinha ido de casa, tava cheirosíssima, arrumadíssima. Aí ele, não, tudo bem, a gente espera, a gente já tá começando aqui dando uma esquentada. Eu, não, vai começando aí, não sei o que. E aí eu comecei a ouvir o barulho dos dois, já ali, tchaca na puteca. Os dois estavam ali numa pegação. Daqui a pouco eu só escutei um barulho. Quando ele entrou, ele sequer fechou a porta. Porque o lugar é tão chique que realmente as pessoas não iam entrar ali aleatoriamente. Ele já devia estar acostumado com ali. Gente, daqui a pouco eu só escutei uma gritaria. A mulher dele chegou, Jerusa. O que tá acontecendo aqui? Você não disse que ia ficar até mais tarde no trabalho? E aí eu saí pra fora, né? Pra poder ver o que ia acontecer. Quando eu saí, ele me olhou, gente, com um olhar de ódio. Eu falei, você achou que eu ia trair a minha amiga e ficar do teu lado? Se manca, macho. E aí o senhor, que era o mais velhinho, não entendeu o que tava acontecendo. Aí eu contei. Falei, olha, ele é casado com a minha amiga. Enquanto isso, minha amiga tava batendo nele, né? E ele não tava entendendo. Ele é casado com a minha amiga, já tem 3 anos, tem um relacionamento, ou 2 anos, né? Tem um relacionamento com você há 3 anos. Ele só tá com você porque você banca ele. Quando chegou, assim que ele me reconheceu, ele pediu, pelo amor de Deus, pra eu não contar, que ele ia me bancar, que não sei o quê, mas eu não ia fazer isso com a minha amiga, porque, né? Mulher pra mulher Marisa. E é isso, ele tá só com você, mas ele é casado, ele, né? Tem mulher, não sei o quê. Ele não acreditou.
ficou chocado. O senhor começou a passar mal. Não, eu não acredito, eu amo esse homem, eu fiz de tudo pra esse homem, eu abri uma empresa pra esse homem, eu sustento esse homem há não sei quanto tempo, eu não sei o que. E começou a passar mal. Tive que ligar pra ambulância. Enquanto a minha amiga tava batendo no marido dela, virou toda uma confusão. Aí veio segurança, eu não sei o que. Tive que levar o senhorzinho pro hospital. Passei a noite toda com ele no hospital, como quase que infarta. A minha amiga quebrou lá o pau com o marido dela. Depois eles foram pra Delix, porque chamaram a Purix, deu toda uma confusão. Eu sei que no fim ela se separou dele. O velho também se separou dele. Tomou tudo que ele tinha e ele ficou lascado. Hoje em dia ele quer ver o cão, mas ele não quer me ver. A senhora teve a ousadia de vir reclamar dos meus peitos lá na academia. A gente quebrou o barraco, amigas. E quebrei o barraco junto com ela. Vocês pensam uma semana que você está exausta, cansada, destruída, assim, que você tá, sabe, pela misericórdia de Jesus. Por quê? Eu estava em semana de prova e pra poder ajudar, eu estava de Chico, se me quiseres, e ele me quiseres muito, e com intoxicação alimentar e tentando malhar. Ai, mas se você estava com intoxicação alimentar, por que você não ficou em casa? Então, amiga, eu vou explicar pra vocês. Quando falavam pra mim que a academia, ela é um descanso pra mente quando você tá fazendo muita coisa, eu não acreditava. Conforme eu fui ficando mais velha, eu fui percebendo que é verdade. É o meu momento de descansar. Eu tava surtando, minhas queridas, porque eu estava simplesmente tendo matéria de tributário, de direito do consumidor, entendeu? De procedimentos especiais de constituição. Eu faço faculdade de direito. Então, menina, eu precisava malhar. Eu precisava malhar porque eu precisava descansar a minha cabeça. Então, assim, a minha intoxicação alimentar, ela não tava tão forte. Eu tava com umas dores abdominais, tava tomando remédio, mas não tava assim, tipo assim, ah, meu Deus, preciso ficar deitada. Então, eu falei, vou malhar, porque se eu não puxar uns ferros, não dar uma corrida, não fazer alguma coisa, eu vou sair tacando pedra igual doida. E aí, era sexta-feira. Eu tinha finalizado a semana de prova. Eu tava, assim, parecendo um zumbi. Você olhava pra mim e você via que eu tava triste, capenga, xoxa, anêmica, desistida da vida. Eu tava assim. Aí eu cheguei na academia, né? Nesse dia eu fui numa outra academia, não fui na minha academia, eu fui numa outra academia, porque eu teria que fazer sobrancelha, não sei o que, então eu fui numa academia mais próximo de onde eu faria o meu glow up, né? Aí chegou eu, linda e bela, lá na academia e fui trocar de roupa, porque eu não fui pra faculdade com roupa de academia, né, gente? Porque vamos querer ter o senso. Então, eu estava vestida de universitária, né? Blusinha, calça, não sei o que. Até aí, tudo ótimo. Cheguei na academia, exausta. Eu não tava nem, tipo, vendo ninguém. Botei a minha bolsinha em cima do banco. E como todo mundo da academia faz, eu fui trocar de roupa. A não ser que você seja muito tímida, a pessoa troca dentro do banheiro. Só que eu não sou essa pessoa tímida. Porque eu não sou essa pessoa tímida, vou explicar pra vocês. Na academia, vocês têm duas opções. Ou você troca... Três, na verdade. Só que a terceira não é aceitável pra mim. Que é trocar de roupa dentro do banheiro onde fica o vaso. Porque geralmente são 3 banheiros que tem o vaso, as pessoas querem usar e você tá lá linda e bela trocando de roupa. Então tenha senso da sua vida. Segunda opção é você trocar dentro da cabine onde tem chuveiro, né? O chão está sempre molhado. Você vai sair de lá com o seu pé molhado, com a sua canela molhada, com a sua roupa. Não tem negócio pra botar roupa, porque é banheiro pra tomar banho. Então você não tem onde tirar roupa, botar roupa, não sei o que. Eu acho uma embolação. Então eu e todo mundo botamos a nossa bolsinha em cima do banco. Comecei a trocar de roupa. E aí eu fui, tirei a minha calça, botei o meu short, tirei a minha blusa, o meu sutiã pra poder botar o top e ia botar a blusa por cima. Tá bom. E, gente, eu tava tão cansada que eu tava distraída da vida, sabe? Que você não tá prestando atenção em volta. Eu tava só ali no automático, tirando a roupa. Quando do nada, a primeira coisa que eu escutei foi uma coisa assim, ó. Sabe? Tipo, ai. Eu respirei e fiquei calada, até porque eu não sabia se era pra mim, eu não sabia se não era. Então eu falei assim, não, tô com saco. Continuei botando a minha roupa. E aí eu escutei eu não vou aguentar, eu vou ter que falar. Quando eu escutei isso, gente, eu gelei, porque alguma coisa me dizia que tipo assim, o cão tá vindo te atentar. E não foi outra. A mulher chegou, eu de costa, ela fez isso daqui. Só que, tipo assim, eu tava de costa pra ela, mas em frente tinha um espelho. Aí ela fez isso daqui, ó. Do meu ombro! Ela me tocou. Eu olhei pro espelho assim, vi que era ela, virei e falei assim, oi. Gente, a minha voz estava saindo anêmica. Chega, minha voz estava fraca. Tamanho era meu ânimo. Ela virou pra mim e falou assim, olha só,
eu não sou obrigada a ficar vendo os seus peitos 1h da manhã. Era 9h da manhã. Eu fui fazer a prova, era 6h30 da manhã. Eu acordei 5 da manhã, sexta-feira. Depois de ter a semana toda dormindo tarde, acordando cedo pra fazer prova. Era a última prova, sexta-feira. Sexta-feira. Eu acordei 5 da manhã pra estudar, pra ir fazer a prova às 6 horas. Cheguei na academia, era 9h da manhã. Eu não sou obrigada a essa hora da manhã ficar aturando esse tipo de falta de respeito. Porque você está pelada, eu não sou obrigada a ficar olhando os seus peitos 1h da manhã. Até porque eu namoro uma mulher. E a minha mulher, ela malha aqui. Então, se a minha mulher vir aqui trocar de roupa, ela também vai ter acesso aos seus peitos e aí ela vai ter que ficar olhando para os seus peitos. Se você quer trocar de roupa, ou você troca na sua casa, ou de onde você veio, ou você tenha o mínimo de noção e troque de roupa dentro da cabine, bonitinha como todo mundo faz. Tava eu e um monte de gente sem roupa. Eu olhei pra cara daquela mulher, respirei bem fundo e falei assim: moça, vai tomar no meio do seu... Mas, gente, eu falei com uma vontade, eu falei com um desespero, com um desabafo, que chegou a ser bonito. Foi o vai tomar no mais poético que aquela mulher já escutou na vida dela. Eu só falei assim: pelo amor de Deus, moça, eu tô de TPM. Eu tô em semana de prova. Eu tava com meu vadimeco na mão. Minha vontade era pegar o vadimeco que tava ali do lado e tacar na cabeça dela. Falei, eu tô em semana de prova na faculdade. Eu tô com intoxicação alimentar. Eu tô a semana toda dormindo tarde, acordando cedo, fazendo prova. Eu tô exausta. Você acha que eu tô preocupada se você ou sua mulher ou que for tá olhando meus peitos? Amor, é só você não olhar. Todo mundo aqui troca de roupa aqui, que eu não vou entrar lá na cabine pra sair de lá toda molhada, pra depois botar meu tênis e ficar chulezenta, porque eu não tenho onde secar. Então, eu troco de roupa aqui há anos. Eu malho nessa academia há anos, na unidade, né? Eu tava naquela unidade ali que eu ia mais ou menos umas 3 vezes ao mês. Não era na minha academia. Então, eu não tô nem aí. Se a sua mulher olhar o peito de alguém, é problema seu e dela. É falta de respeito dela com você. É só você não olhar. Se você tá incomodada, a senhora vira as costas e vai embora. Compre uma academia pra senhora. Entra aqui de olhos fechados. Faça o que você quiser. Só não venha me perturbar, porque eu não tô com saco pra aturar. Então, do fundo do meu coração, vá tomar no olho novamente, de onde o sol não bate, do seu brioco, do seu precioso, do seu tubinhas, do que você quiser. Só não enche meu saco. Gente, eu comecei a falar, que a mulher, ela fez isso aqui, ó. Ela virou pra mim e falou assim: nossa, o seu vai tomar foi tão assim com vontade que eu não vou nem falar nada. Ela virou as costas e saiu. E eu dei graças a Deus porque a gente ia arrumar um problema. Agora vê se pode um negócio desse, gente. Eu exausta, cansada. A mulher veio reclamar que eu tava trocando de roupa no banheiro da academia. Amor, não perturba a minha vida, não. Essa história não é minha, mas eu já passei por isso. Eu tinha 16 anos e o meu irmão tinha 12. Quando a minha mãe resolveu amigar com um cara que no bairro todo mundo sabia muito bem da fama. Usuário. E aí fazia qualquer coisa para manter o seu vício, inclusive. Já tinha sido preso várias vezes. E quando a minha mãe apareceu relacionando com esse cara, gente, todo mundo avisava a minha mãe: não vai dar certo. Como que você tem coragem de colocar uma pessoa dessa dentro da sua casa, né? Com uma filha de 16 anos, um filho de 12, é perigoso. A minha avó, que no caso é mãe da minha avó brigava muito com a minha mãe. Mas não adiantava. Minha mãe confiava fielmente nele. Nessa época, eu tinha muitas amigas que frequentavam a minha casa. Só que com o tempo, foi sumindo uma por uma. E eu não entendi o porquê. Eu até achava que talvez fosse um preconceito, né? Por ter uma pessoa assim morando na minha casa, ou medo. Até que um dia, uma das últimas amigas que restou, que frequentava a minha casa, olha, eu não sei em que tempo ele conseguiu, mas eu sei que a gente passou uma tarde junto. A minha mãe não estava em casa esse dia, mas ele estava. Tava tudo ok, tudo bacana. Até que eu vejo ela chorando, né? Ela muito mal, chorando e tal, falando que ia embora e que não ia voltar na minha casa. E eu perguntei pra ela o que tinha acontecido. E ela falou assim pra mim que aquele homem tinha tentado ela. E que ela ia contar pra mãe. E eu dei a maior força. Falei pra ela que ela tinha que contar mesmo, né? Que isso era super errado e tal.
E aí, nisso, eu acompanhei ela até um pedaço do caminho. Quando eu voltei pra casa, bati boca com ele. Quando a minha mãe chegou, eu tava batendo boca com ele. E aí eu falei pra minha mãe que ele era um tarado, que ele tinha tentado e que ela ia denunciar. Porque chegando na casa dela, ela ia contar pra mãe dela. Inclusive, eu tinha apoiado ela. E aí minha mãe quase me bateu. Falou assim que já conhecia ela, sabia que ela era uma safada, que o marido dela podia ser qualquer coisa, que ela sabia que ele não era santo, mas que tarado também ele não era. E o que a minha mãe fez? Colocou ele pra fugir. Antes da polícia chegar, né, ela colocou ele pra fugir. E nisso ele fugiu. E passou uns meses sumido. Minha avó chegou nela, falou assim, ó, eu não quero aquele homem dentro da sua casa mais. Se eu ver aquele homem dentro da sua casa, eu vou te denunciar. Vou falar assim que você tá sendo cúmplice dele. E aí, bom, esse homem sumiu uns tempos. Eu super tranquila, né? Falei, agora ele sumiu, ele não vai aparecer na nossa vida mais. Só que a minha mãe começou a se encontrar com ele escondido, porque minha avó não aceitava. E aí, quando foi um dia, eu acordo de madrugada pra ir no banheiro, dou de testa com ele dentro de casa. Gente, eu levei um susto tão grande, sabe? Que eu não tava esperando. E a minha mãe falou pra mim que não era pra me contar pra minha avó. Minha avó não tinha nada a ver com a vida dela. No outro dia eu contei. Minha avó bateu na nossa casa, falou com a minha mãe. No final, minha avó falou assim, ó, eu lavo as minhas mãos. Mas qualquer coisa que acontecer com os meninos, se acontecer, Deus queira que não. Mas se acontecer alguma coisa com os meninos, você vai pra cadeia junto com ele. Continuou assim, sabe? A nossa vida desse jeito. Até que ali de 13 para 14 anos, o meu irmão, ele pegou uma turminha de amigos que eles gostavam muito de se reunir para poder ouvir música. Ora ia para casa de um, ora ia para casa de outro, ora vinha para nossa casa. E quando era na nossa casa, esse marido da minha mãe fazia o inferno. Ele não gostava, falava assim que aquilo era cor de mala. Olha só de quem que vinha essas conversas. E aí a minha mãe falava pra ele que isso aí era implicância dele, porque minha mãe sempre puxou um pouco mais de sardinha pro meu irmão, sabe? Que isso aí era implicância da parte dele, que eles ouviam música ali, não tava fazendo nada de errado, e que a minha mãe preferia ele em casa do que na rua, mas ele implicava. Quando foi um dia, nem eu nem a minha mãe tava em casa. E aí diz meu irmão que a turminha dele chegou, e antes deles começar a ouvir música, o homem já começou a reclamar. Já começou a implicar. E eles nem tinham ligado o som ainda. Meu irmão, já conhecendo, tentou ignorar. Só que nisso, no que eles ligaram o som, esse homem surtou. Arrancou o som com tudo da tomada e tacou no meu irmão. E meu irmão disse que viu que na hora que ele ia jogar nele, ele virou de banda assim. E o som pegou bem no rumo da costela dele e fraturou a costela. E aí, nisso, que ele viu que meu irmão tava com muita dor, que meu irmão gritava de dor, ele já vazou, deixou ele ali sozinho daquele jeito, e os amigos dele saiu doido atrás da minha avó, né, que era a que tava mais perto da nossa casa, que a minha avó morava bem perto de nós. Aí, nisso, quando a minha mãe foi saber, minha avó já tava no hospital com ele. Minha mãe chegou lá. Gente, eu lembro exatamente a minha avó, sabe? Minha avó falando que ia chamar a polícia pra ela, que ia dar a queixa dela também, porque ela tinha avisado, que a minha mãe era uma vagabunda, não valia nada, preferia macho do que os filhos dela. E, gente, a minha mãe não era assim. Minha mãe, ela ficou completamente cega, sabe? Antes de conhecer aquele homem, a minha mãe era uma mãe leoa, que fazia qualquer coisa pela gente. Eu não consigo entender como que uma pessoa se deixa cegar por outra do jeito que a minha mãe cegou por conta daquele homem. E aí findou que a minha avó prestou queixa só dele, né? Não prestou queixa dela. Com a mesma conversa, que se ele voltasse para casa, não ia aceitar, ia dar queixa dela, né? Porque ela era cúmplice dele. Só que minha avó não conseguia, sabe? Minha avó tentava, mas minha avó não conseguia. E isso se perdurou. E aí ele começou a agredir a minha mãe, porque antes ele não fazia isso, sabe? E muitas das vezes a gente via, eu entrava, o meu irmão entrava, só que no final das contas ela ficava contra a gente e voltava pra ele.
Quantas vezes eu vi minha avó chorar, minha avó suplicar para ela largar aquele homem, porque aquele homem, uma hora, ia mandar ela de arrasta, sabe? Mas ela falava que não, que aquilo não acontecia, que hoje aconteceu porque ele tinha usado, né? Mas ele não é assim, e sempre dava uma desculpa, e sempre a minha mãe com roxa aqui, sabe? Com um inchada ali. E, gente, era uma vida muito difícil. Isso se perdurou por 10 anos. E só acabou no dia que aquilo que a minha avó sempre avisou para ela aconteceu. No dia que ele deu fim na vida da minha mãe. É claro que a gente não queria, sabe? Doeu muito e dói até hoje, tanto para mim, para o meu irmão, para minha avó. Mas era uma carta cantada. O jeito que eles viviam só podia acabar assim. Infelizmente, como eu disse, a minha mãe, ela ficou muito cega por causa daquele homem. Eu pensei que a mulher dele não soubesse do nosso caso, mas ela sabia. Já deu pra perceber, né, que eu tenho um caso com um cara casado. Mas assim, a história é muito complicada, sabe? Eu namorei com ele antes dele casar com ela. E pasmem, a gente namorou 10 anos. E aí, a gente terminou. Eu nunca superei. Ele entrou nesse relacionamento muito rápido, sabe? Muito rápido mesmo. Ele se envolveu com ela, começou a namorar, casou. E a gente passou cerca de uns 4 anos afastado. E eu nunca superei. Tive namorados e tudo, nunca morei com ninguém. Mas lá no fundo, eu gostava dele, mas me mantive afastada. Só que ele voltou a me procurar. E no que ele voltou a me procurar, eu não resisti, sabe? Eu senti aquele mesmo amor que eu sentia antes quando a gente namorava. E aí, quando a gente começou a sair e a de fato ficar, eu falava pra ele, falava assim, olha, eu não acho isso certo, né? Você me ama, você gosta de mim, quer ficar comigo, então larga dela. O certo é você largar dela pra gente ficar junto. Mas ele sempre falou que não ia largar dela porque gostava de nós duas igualmente. Porque ele não queria ficar sem nenhuma de nós duas. Então, eu virei de namorada a amante. E relacionamento de amante, gente, é aquilo. É quando sobra tempo ou quando ele consegue mentir pra ela e me encontrar, né? O que é um tempo muito pequeno. Ou saiu do serviço, sei lá, 30 minutos mais cedo e a gente se vê nesses 30 minutos. Ou vai ver um amigo um domingo muito rápido e a gente se vê, sabe? Não é aquele negócio de poder passear junto, de poder estar junto. E foi indo, isso me fez falta. Tanto que quando ele sumia, que ele tava com ela, que não tinha como a gente se ver, eu ficava o tempo todo ali stalkeando ela, porque assim, ele sempre foi muito de sair pra barzinho, esses lugares assim, e ela postar, sabe? E aí, eu ficava stalkeando ela pra ver o que ele tava fazendo, pra ver se ele tava com ela, pra ver como que ele tava. Mas, na verdade, de ciúme, sabe? De inveja dele estar com ela e não comigo. Teve até uma vez que eu tentei terminar com ele por conta disso, porque eu falei assim, eu não aguento mais a situação. Eu quero ficar com você, eu quero poder passar um final de semana junto. Eu quero poder sair, eu quero poder postar foto. Sabe? Eu quero passar, sei lá, mais do que simplesmente 1 hora junto. Quero poder dormir de conchinha. Então, se pra você não dá, se você disse que não vai largar dela, pra mim assim não dá. Né? Pra mim termina aqui e eu vou procurar uma pessoa que, tipo, vai demorar eu aprender a gostar, né? Porque tantos anos gostando da mesma pessoa, mas uma pessoa livre que vai poder viver um relacionamento comigo de verdade. Mas ele falou assim pra mim que não aceitava. Que não aceitava que eu era dele, que ele nunca ia aceitar me ver com outra pessoa, que eu era dele, que a gente ia ficar junto, sabe? E eu questionava, mas como, né? Como desse jeito? E ele, não, a gente vai ficar junto, a gente vai ficar junto. Aí um dia eu peguei e falei pra ele, então conta pra ela. Ele, não posso contar pra ela, eu já te falei que eu não vou separar dela, que eu amo vocês duas, que eu não posso escolher entre vocês duas. Bom, eu fiquei com isso na cabeça. Falei, se ele não pode contar, eu vou contar. Fiquei com isso na cabeça, sabe? Até que um dia eu criei coragem, mandei mensagem pra ela no Instagram. Oi, tudo bem? Então, eu queria conversar. Eu queria conversar pessoalmente e eu não queria que você falasse pro fulano, não. Aí ela pegou e falou assim, é sobre o quê? Você quer me contar que você tá com ele?
Se foi isso, não precisa não, eu sei. Eu fiquei tipo, será que foi ele que contou, né? Porque, tipo, como assim? Aí eu mandei pra ela, falei assim, como assim você sabe? Foi ele que te contou? O que aconteceu? Mas ela não me respondeu, não falou mais nada. E eu pensei assim que a partir daquele dia a gente não fosse se ver mais, porque eu pensei, ela descobriu, a casa deve ter caído, ele não vai me encontrar mais, porque ele já falou que não vai separar dela. Mas, gente, continuou normal. Continuou normal. Ela nunca falou nada comigo, eu nunca falei nada pra ele, que eu tinha falado com a mulher dele. Ele, se soube, nunca me falou nada, mas eu creio que não, porque senão ele teria falado. E a gente tá assim até hoje. Assim segue há pouco mais de 2 anos. O nosso relacionamento vai, ele casar comigo e ela sabendo que ele tá comigo. Deixa eu te perguntar, você acha que existe isso de homem casado ter uma melhor amiga mulher? Porque eu tenho uma irmã, gente, a pessoa mais trouxa que eu já conheci na vida é essa irmã. O marido dela tem uma tal amiga que, segundo ele, eles se conhecem de 16 anos atrás. Só que assim, ela não é melhor amiga da minha irmã. Ela não vai na casa da minha irmã comer um bolo, tomar um café, fofocar se ele não tiver. Não. Ela só vai na casa da minha irmã quando ele tá a conversar com ele. E os dois são super íntimos. Você vê os dois conversar, rir, brincar. Você acha que eles são um casal. E por muitas e muitas vezes, eu e a minha outra irmã, a gente questiona se ela acha certo. Porque tanta gente comenta, né? Muita gente chega em nós e fala. Fala, nossa, mas sua irmã aceita e tal. Mas ela nem bule, sabe? Não fala nada. Pra você ter uma ideia do tamanho da amizade, às vezes a gente tá lá e aí a mulher chega. E aí tá todo mundo lá, ela fala um oi mal seco, vai direto onde meu cunhado tá, se for no fundo do quintal, na onde ele estiver, ali fica horas conversando com ele. Não vem e conversa um pouquinho com a gente, não, igual ela faz com a minha irmã. Ou, de repente, ela bate, ele vai lá, atende ela no portão e ali os dois ficam horas conversando, sem ela falar nada com a minha irmã. Gente, ali o sangue ferve nas veias. E a gente sempre fala, sempre fala, sempre fala. E ela ainda tem um negócio, porque é assim, onde um tá, o outro tá. Então acontece, assim, de várias vezes a gente tá numa mesma social, no mesmo almoço de família, né, do que ela, porque infelizmente ela é colada nele. Gente, quando a mulher bebe, eu acho que quando ela bebe, ela não consegue disfarçar. Penso tanto que a mulher fica vulgar. Uma passação de mão no corpo, uma falação de besteira. Nossa senhora, eu detesto estar no mesmo lugar que ela, que envolve bebida, sabe? Eu detesto. E aí, né, teve um dia que a gente marcou de ir num zoológico junto. Nisso os meninos estavam pequenos ainda, sabe? Os meninos, que hoje em dia é tudo adolescente. E essa mulher empanou pra ir também, sendo que nessa época nem filha ela tinha. Aí, né, foi todo mundo pro zoológico. Lá no zoológico, juntou nós, mulher, com os meninos, andando, mostrando os animais, e os homens na frente. Pois ela foi empanada nos homens, lado a lado com o marido da minha irmã, assim, parecendo até que tivesse meio que passado o braço um no braço do outro, assim, com eles, sabe? Aí, nesse dia, me deu uma raiva tão grande de olhar, ver que a minha irmã tava lá botando com os meninos pequenos, enquanto o marido dela tava, gente, aparentemente de namorica ali, ó. Aí eu falei pra ela, fala alguma coisa. E se eu cheguei na mulher e falei assim, escuta, você não tá no lugar errado, não? Que a mulherada tá tudo atrás, você não acha que deveria estar com a gente, não? Ela simplesmente riu, porque se faz de sonsa, sabe? E aí a gente sempre fala, mas quando foi o ano passado, foi o dia que a gente decidiu assim, não, agora a gente não quer. Dessa vez a gente não vai aceitar. Juntou todo mundo, os irmãos, e... Ai, gente, eu limpei esse óculos, parece que foi pior. Juntou todo mundo, os irmãos, e decidimos alugar uma chácara para poder passar final de ano. Poder passar Natal e Ano Novo, né? E aí eu conversando com a minha outra irmã, falei, não, você já pode esperar, isso aí já é fato que a fulana vai estar. Minha irmã, não, dessa vez eu não vou aceitar.
Eu mesma vou falar pro marido dela, porque não, é uma coisa de família, só vai família. O que vai levar aquela mulher? Porque aquela mulher ficar bebendo, esfregando em todo mundo. Não, não vou aceitar. Nisso a gente combinou de conversar com a minha irmã. A gente chegou nela e conversou, né? Falou assim, ó, a gente não acha legal a fulana aí, porque vai ser um evento só de família, né? Não faz sentido ela estar no meio, ela não é nada de ninguém. E aí ela ficou quieta, não falou nada. Nisso, quando passou uns dias, que foi beirando a data da gente ir, e a gente já tinha feito vaquinha, já estava tudo paga. A chácara já estava paga, carne, bebida. E se você acha que quando essa mulher tá no meio disso, se ela ajuda com alguns centavos, você tá muito enganado, viu? Que ainda por cima é folgada. Já estava tudo pago, só a gente ir. A minha irmã, mulher desse homem, já tinha ajudado, porque juntou os irmãos tudo e dividiu a conta. E aí, quando foi chegando, beirando o dia da gente ir, a gente reservou a chácara bem antes, né? Ela chegou na minha irmã, falou pra ela assim que... Falou pro marido dela que a mulher não podia ir. E o marido dela falou que na onde não cabia a amiga dele, que todo mundo sabe que é a amiga dele, também não cabia ele. Então também ele não ia. E aí a minha irmã falou que, já que o marido dela não ia, ela também não ia passar o Natal longe dele. Gente, eu e essa irmã minha, a gente ficou com tanta raiva, a gente xingou tanto longe deles, tanto, que a gente só não foi assim, falar, causar confusão, porque já era quase véspera, sabe? Porque senão ia acabar totalmente o clima de final de ano. Mas que deu tanta raiva, deu. E aí a gente falou fazer o quê, né? Por causa da nossa irmã, a gente é obrigada a aceitar. Porque, tipo, ela já tinha pagado, né? E ela ia ser a única irmã que não ia passar com a gente. Aí a gente chegou nela, falou, ó, fala pro seu marido, né, que ela pode ir, tal e tal. E a gente ainda pensou assim, não, mas ele vai achar ruim e não vai. Ai, gente, eu acho que é a mulher que ficou de cima, sabe? Porque foi. Ele foi, a mulher foi, passou o final de ano com a gente, do mesmo jeito, parecia que ela que era mulher dele, e bebia e ficava numa esfregação, e sabe, gente, um trem de dar raiva. E as pessoas comentam, as pessoas falam, e todos os irmãos já falou com ela, já questionou, mas sério, eu não sei o que tem na cabeça da minha irmã. Eu não sei se ela não vê, se ela finge que não vê. Olha, sinceramente, a gente não entende aquela situação. E assim, dá raiva, dá muita raiva, mas o que a gente pode fazer? Às vezes a gente acha que a aparência é tudo, e nem sempre. E eu passei por essa experiência. Quando eu tava assim no auge dos meus 20, eu era muito bonita. Sem falsa modéstia. Onde eu chegava, não tinha um homem que não parava pra me olhar, sabe? E, gente, era num ponto de tipo, se eu falasse, não, eu quero ficar com aquele ali, eu ficava com aquele ali. E eu me achava, sabe? Porque nessa época, como eu tô falando, eu achava assim que beleza era tudo. Até porque eu consegui emprego por conta da minha aparência. Naquela época, tinha homem casado que queria me bancar, tinha senhor de idade que queria me bancar. Então você pensa, pra mim eu não corria atrás de nada. Eu não corria atrás de estudar, eu não corria atrás de evoluir na vida, porque eu achava assim que a minha beleza ia garantir o meu futuro. Eu lembro que as minhas amigas pagavam pau. As minhas amigas falavam assim que gostavam de sair comigo, porque tudo quanto é homem bonito vinha atrás. Então, assim, eu ficava me sentindo, né? Eu achava assim que eu era mais do que todo mundo, sabe? Parece que eu nem pisava no chão. E aí teve uma vez que um rapaz, amigo da minha amiga, tava afim de mim. Na verdade, ele ficou muito tempo, sabe? Ele falava que era apaixonado e tal. E quando a minha amiga vinha me falar, gente, eu fazia o maior deboche, porque, coitado pobre, feio, eu fazia o maior deboche, sabe? Tipo assim, como se eu nunca falei diretamente pra ela, porque era amigo dela, mas era como se eu quisesse dizer pra ela, ele não se toca, não? Ele acha que eu vou olhar pra ele? E aí, quando eu tava com os meus 25 anos, meu pai faleceu. E entre meu pai e a minha mãe, eu sempre amei os dois. Só que o meu pai, ele era mais parceiro. Na verdade, ele era de passar mais a mão na cabeça, sabe? A minha mãe era aquela que queria mais educar. E o meu pai passava a mão na minha cabeça e tudo. Então, eu senti muito a morte do meu pai. Muito. Eu caí numa depressão profunda. Em pouco tempo, eu engordei 25 quilos.
rapidamente, na velocidade que eu engordei, eu perdi de novo. Então, você imagina esse processo. A minha alimentação era ou uma bolacha recheada, quando eu comia, ou um miojo, mas na maioria das vezes eu nem me alimentava, sabe? Tanto que eu tive anemia, tive deficiência de vitamina, meu cabelo caiu por conta disso, meu cabelo ficou ralo, que você via o casco da cabeça. Só que nessa época, eu tava em depressão, eu não tava nem aí, eu não preocupava em tomar banho, eu não preocupava em escovar os dentes, eu não tava nem aí com o meu cabelo que tava caindo, eu mal comia. Então, a aparência pra mim, durante um ano, que foi um ano que eu fiquei naquela situação, ó, não importava nem um pouco. E aí foi graças a Deus e graças a muita luta da minha mãe que eu saí daquele quadro, né? A minha mãe me levando, me puxando, né? Você tem que tratar, você tem que ir no médico, eu vou te internar se você não for num psiquiatra. E aí, de tanta a minha mãe insistir, eu fui saindo. Mas eu falo assim, que eu tive à beira de encontrar o meu pai. E aí, quando eu me curei daquela depressão, que eu, enfim, fui me olhar no espelho de novo, veio o baque. Eu tava muito magra. O cabelo, como eu falei, dava pra ver o casco da cabeça, porque meu cabelo já é pouco, né? Mas tinha muito pouco cabelo. Eu fiquei muito flácida, porque eu ganhei peso rápido demais e na mesma proporção eu perdi. E aí foi um baque muito grande, porque você sai de um cenário para o extremo outro, né? Uma pessoa que tinha a beleza acima de tudo, que era assim que eu achava. E de repente eu me via completamente diferente, né? Doente, feia. E se eu não tivesse batido o pé, eu tinha voltado de novo para depressão. Foi quando eu falei assim, não, eu não posso voltar para aquela depressão. Eu não aguento. O que eu vou fazer? Eu preciso ocupar a minha mente e não ficar focada só em beleza, né? Vou entrar em curso. Eu lembro que na época eu entrei na aula de natação, porque me disseram que fazia muito bem. Eu busquei uma igreja, coisa que eu nunca gostei. E pra ser sincera, nesse momento, não era nem por fé. É porque eu queria mais coisa possível para ocupar meu tempo e ocupar a minha mente. E aí, decidi voltar para a escola, porque eu não tinha terminado o meu ensino médio, né? E aí eu voltei para a escola, terminei o ensino médio, do ensino médio, né? Já estava envolvida ali, decidi entrar para uma faculdade. E foi assim que eu fui, sabe? Passando o tempo, fui ocupando a minha mente para não focar de novo naquilo que lá atrás era a única coisa que me importava. Porque senão, com certeza, eu teria voltado para a depressão. E sabe-se lá Deus se eu teria conseguido sair. Hoje eu sei que eu não tenho mais aquela beleza impecável que eu tinha, mas eu tenho consciência também de que a beleza não é tudo. E se a gente for colocar na ponta do lápis, a beleza acaba sendo o mínimo possível. Porque para todo mundo, um dia ela acaba. Porque um dia a idade chega, né? E o que resta são as outras coisas que a gente adquiriu, conhecimento, amizades, família. Então hoje eu tenho a consciência de que, claro, a gente tem que se cuidar sim, mas com consciência que isso não é tudo.